Olá, vamos de vídeo parte 1. Vou começar a compartilhar com vocês, através de vídeos, mudanças que Deus fez em mim. E a primeira coisa que Deus mudou foi a minha relação com Ele. Eu verdadeiramente aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas. Então tudo que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo é o meu testemunho, é a minha vida, é a minha experiência. São coisas que eu vivenciei e coisas que eu entendi que Deus estava me direcionando para um outro nível com Ele, né? Então, a minha relação com Deus durante 30 anos, né? Eu sempre fui temente ao Senhor, eu sempre costumei frequentar a igreja, mas eu era uma pessoa que eu meio que entendia que a minha área da minha vida espiritual, assim como todas as outras, ela precisava ser regada. Então, eu ia na igreja meio que para dizer que eu fui, eu orava antes de dormir porque eu entendia que aquele era o momento que eu precisava agradecer. Então, tudo sempre foi no piloto automático, vamos dizer assim, né? Eu preciso da igreja, eu preciso orar, e por muitos anos foi dessa forma. Porém, teve um período da minha vida que, no momento de dificuldade, no momento de dor, naquele momento que a gente sabe que tem coisas que fogem da nossa capacidade humana, e só Deus pode intervir e fazer por nós. Então foi no momento que eu mais me acheguei a Deus, e foi no momento que eu verdadeiramente quis buscar entender o que Deus queria para minha vida, sabe? Então, para eu poder entender o que Deus queria para minha vida, para eu poder entender o que estava no pensamento e no coração dele, eu precisava antes conhecê-lo. E para a gente conhecer alguém, para a gente entender a forma que a pessoa pensa, a forma que a pessoa age, a gente precisa ter intimidade. Então foi aí que tudo começou, quando eu comecei a buscar ter intimidade com Deus. E lá em Salmos 25, 14 e 15 vai dizer assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, às quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Ou seja, para eu poder ter intimidade com o Senhor, eu precisava me preocupar com Ele. Eu precisava ser temente a Ele. Eu precisava me preocupar em agradá-lo. E aqui ele diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Ou seja, eu precisava olhar somente para Ele, continuamente só para Ele, para que eu pudesse criar essa intimidade que eu tanto gostaria naquele momento. Então, para eu ter intimidade com uma pessoa, eu preciso conhecer ela. E quando a gente cria intimidade com alguém, a gente começa a ficar sensível, né, ao que a pessoa gosta, ao que ela não gosta, né? Como que a gente consegue agradá-la? Às vezes a forma dela olhar, o jeito dela falar, a gente já consegue entender o que ela está querendo dizer. E a mesma forma funciona com o Senhor, com Deus. E lá em João 14, ele vai dizer assim, no versículo 15: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Ou seja, se eu amo verdadeiramente a Deus, como que eu provo isso? Obedecendo os mandamentos dele, obedecendo aquilo que está na palavra dele. Mas quais são esses mandamentos? Porque ao longo desses 30 anos, eu nunca procurei entender, né, ler a palavra, ler a Bíblia, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então eu só agia minha vida conforme as pessoas. Então, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou desejando mal ao próximo. Então, já estou no agrado de Deus. Então, tem muita coisa além disso, muita coisa. E hoje em dia nós vivemos num mundo em que as pessoas elas não querem mudar para agradar a Deus. Elas preferem mudar o Evangelho para caber na vida delas do que elas mudarem para caber no Evangelho. Então, quando a gente vai procurar entender realmente a palavra, o que Deus ele quer de nós, requer renúncias. Então, a gente acaba deixando de cumprir a palavra, né, de realmente seguir aquilo que o Senhor está nos instruindo, porque é mais difícil do que a gente renunciar ao nosso eu. Então, conforme eu fui buscando a intimidade, buscando agradar a Deus, buscando entender a palavra, né, lendo o Evangelho, eu comecei a orar diferente. A minha oração não foi mais aquela oração de antes de dormir: Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado. Não. A minha oração foi: Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida, sabe? A minha oração foi para que Deus, eu pudesse ser transformada por Ele. Foi para que aquilo que estivesse em mim, que não fosse do agrado dele, se eu não conseguisse estar agradando a Deus da forma que deveria, que Ele me mostrasse, que Ele me revelasse. Então, naquela busca, eu comecei a viver aquilo que eu estava pedindo. Então, nesse processo, eu deixei de ser a menina que conhecia a história de Jesus e passei a ser a menina que conheceu o Jesus da história. Porque eu fui atrás de realmente conhecer quem é Deus, quem é Jesus. Não pelo que as pessoas contam,
né, no mundo afora, mas em si no meu íntimo, no meu profundo, na minha intimidade, na minha busca. E aí dessa busca foi que foram saindo outras transformações que eu vou contar para vocês no decorrer desses próximos vídeos. Mas esse primeiro vídeo, a mensagem que eu quero deixar para vocês da minha transformação foi que eu realmente aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. E para a gente ter uma vida de adoração, de amor, de temor ao Senhor, a gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ter uma vida de busca, de entrega e, acima de tudo, de renúncia. Deus, para a gente poder agradar o coração de Deus, a gente precisa renunciar muito à nossa carne, ao nosso eu, ao nosso ego. Então, para a gente alcançar o extraordinário de Deus, porque a gente pede sempre o melhor para Deus, mas será que a gente está dando o nosso melhor? Então fica até essa reflexão para vocês. Se você quer viver o melhor de Deus para todas as áreas da sua vida, será que você está dando o seu melhor também? Porque o que mais mudou na minha relação com o Senhor foi eu entender essa questão da paternidade. Será que eu estou cumprindo o meu papel de filha? Será que eu estou agradando o meu pai? Será que eu estou obedecendo ele? Ou será que eu estou decepcionando ele? Então, nessa minha busca incessante por realmente, verdadeiramente conhecer a Deus, foi que gerou outros testemunhos, outras mudanças. Mas esses são os 4 pilares fundamentais: coração, busca, entrega e renúncia. E amar a Deus acima de todas as coisas.